gente. Então, vamos lá. Como eu havia dito, a gente vai começar agora por briófitas, que são as plantinhas menorzinhas aí, primeiro grupo que vai começar aí o reino plant, tá bom? Então, as briófitas, quais são as características das briófitas? A primeira é que elas são avasculares. O que é uma planta avascular? É que ela não tem vaso condutor. O que é um vaso condutor? É quem conduz algum tipo de substância. Por exemplo, xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. Essas plantas não possuem, elas não são vascularizadas, tá? E aí, por esse motivo, elas têm um tamanho muito reduzido. As briófitas são bem pequenininhas mesmo, tá? Por conta desse processo de transporte célula a célula, que é outra característica dela. Então, todos os nutrientes, toda a água é transportada célula por célula. Ela não vai ter nenhum tipo de tecido especializado, nenhum tipo de situação ali que ela vai poder fazer isso de forma muito rápida. Então, como ela vai passar célula por célula, o tamanho dela tem que ser pequenininho. Porque imagina se ela fosse uma planta de 3 metros, até o nutriente chegar na folha, a raiz já tinha morrido. Então, ela é muito pequenininha e esses processos ocorrem por difusão, né? O transporte de nutrientes, e o transporte de água ocorre por osmose, tá bom? Então, célula a célula. Outra coisa, elas habitam locais úmidos e sombreados. Por quê? A briófita necessita obrigatoriamente de água para se reproduzir. Sem água, ela não consegue gerar novos descendentes. Então, por isso, ela tem que estar sempre próxima da água, em locais bastante úmidos e sombreados, para que ela não seque, ela perde água muito rápido. Então, essa água evapora dela muito rápido. Então, ela tem que estar em ambientes com pouca luz e sombreados, cheios de água. Muita umidade, tá bom? Apresentam rizoide, cauloide e filóide. O tecido delas não é tão especializado, tão determinado. Como elas são muito pequenas, esse tecido não chega a ser uma raiz, não chega a formar uma raiz, não chega a formar um caule e nem uma folha. Ela tem estruturas muito semelhantes, com funções muito próximas, mas ainda não são tão desenvolvidas assim. Por isso, a gente tem essas três estruturas para a briófita. Ela não apresenta folha, nem caule, nem raiz, e sim filóide, cauloide e rizoide. São indicadores de poluição, porque elas são muito frágeis. Local poluído, local sujo, onde a água está poluída, o que acontece? Ela morre. Então, se você tem briófita ali naquela região, tem um musgo, então ali aquela água tá limpa, é uma água potável, é um lugar que não tem nenhum tipo de vírus, bactérias muito avassaladoras, porque ela tá crescendo ali em grande quantidade, tá? Outra coisa, elas são... o gametófito é a fase duradoura, quer dizer o quê? O que a gente vê a maior parte do tempo não é o esporófito, e sim o gametófito. A gente vai entender isso na estrutura da briófita. Então, a gente tem aí as briófitas divididas em 3 grupos. O briófita, hepatófita e antocerófita. Os musgos são exemplo de briófita, do grupo briofita. As hepáticas das hepatófitas. Então, hepáticas, Então, você pode ver que tem o mesmo início aí da palavra. E os antóceros das antocerófitas, tá bom? Então, são esses 3 grupos principais com os 3 exemplos que nós temos. E aqui a gente tem um desenho, né, da nossa briófita. Aqui a gente tem um musgo mostrando as partes principais. Então, aqui, ó,
o filoide, o cauloide e o rizoide, tá vendo? A estrutura é muito semelhante à raiz, caule e folha, mas ainda não chegaram a esse ponto de desenvolvimento, tá? E aqui as duas estruturas, o gametófito, que é a fase haploide, e o esporófito, que é diploide. Então, o ciclo de reprodução das plantas, ele é haplodiplobionte, onde você tem uma alternância de gerações entre fases haploides e diploides. Então, a gente tem a fase haploide duradoura nas briófitas, tá certo? Então, como o próprio nome já diz, ele é muito semelhante ao que ele faz. Então, gametófito forma gametas. Esporófito forma esporos. Então, é a função do gametófito formar gameta e do esporófito formar esporos, tá certo? Os gametas, eles são dioicos, então você vai ter plantas masculinas e plantas femininas. Então, você não vai ter uma briófita hermafrodita. As briófitas são dioicas, ou ela é masculina ou ela é feminina, e a gente vai entender o que vai significar isso no ciclo reprodutivo da briófita. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem todo o ciclo de formação, tá certo? Então, aqui a gente tem duas plantinhas, a feminina e a masculina, certo? Então, aqui no gametófito, porque é a fase duradoura, é a fase que vai ficar mais tempo. Então, na estrutura da porção superior, nós temos os gametângios, que são essas estruturas responsáveis por formar os gametas. Então, o gametângio masculino é o anterídeo e o gametângio feminino, o arquegônio, tá? Então, o gametângio masculino, ao entrar em contato com a água, ele vai liberar os anterozoides, que são os gametas masculinos, certo? Essa água vai levar os anterozoides até o gametângio feminino, que é o arquegônio. No arquegônio, ele vai encontrar quem? A oosfera, que é o gameta feminino. Encontraram os dois, gameta feminino com gameta masculino, a fecundação e a formação do desenvolvimento do esporófito jovem. Então, através de mitose, depois que os dois gametas estão juntos, eles começam a se desenvolver onde? No arquegônio. Então, quem vai dar origem? Qual planta que vai ter o esporófito? A planta feminina. Então, ela fecunda, ele se desenvolve e aí cresce uma haste, tá vendo? Com uma urna na ponta, e essa urna tem uma cápsula na porção superficial, e essa cápsula que se rompe e produz os esporos, libera os esporos. Esses esporos, eles são haploides, certo? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem duas estruturas haploides, gameta masculino, gameta feminino, que se juntaram e formaram uma estrutura diploide, que fecundou e formou o esporófito, que é diploide. O esporófito sofre meiose, porque ele vai formar estruturas haploides, tá certo? Então, para esse desenvolvimento aqui, ocorre mitose, ele se multiplica. Aqui nessa parte, onde o esporófito vai produzir os esporos, ocorre meiose. Ele vai produzir os esporos com metade dos cromossomos, esporos haploides. Esses esporos vão germinar e desenvolver uma estrutura denominada protonema. O protonema, ele é uma haste que vai se desenvolver, ele é haploide, né? Ele veio de uma germinação de uma estrutura haploide, então ele é haploide, e vai dar origem a um novo gametófito, seja ele masculino ou feminino. Então, o protonema, ele vai se diferenciar ou numa estrutura masculina
ou numa estrutura feminina, tá certo? Então, como vocês podem ver, as briófitas são muito simples. São indivíduos muito pequenos, que têm poucas estruturas, mas de grande importância para o desenvolvimento do meio ambiente, tá bom? Então, vou mandar o quadro para vocês, tá? A fotinho do quadro, para vocês acompanharem. E é isso. Qualquer dúvida, vocês me procuram no WhatsApp, tá bom? Mas essa é a parte básica sobre as nossas queridas briófitas, tá bom? Beijinho pra vocês e eu volto com as pteridófitas agora daqui a pouquinho, tá bom? Tchau!